Nós vivemos em um mundo de luz. Com o simples toque de um interruptor, banimos a escuridão. Mas por trás dessa conveniência moderna, existe uma guerra, uma batalha feroz, travada não com canhões, mas com fios de cobre, propaganda e a mente de dois dos maiores inventores que já existiram. De um lado, o herói americano, o gênio prático que nos deu a lâmpada Thomas Edison. Do outro, o visionário excêntrico, o mestre das correntes elétricas, Nikola Tesla. Esta é a história da rivalidade que definiu nosso futuro. A história da guerra das correntes. A disputa que decidiu como o mundo seria iluminado. Para entender a guerra, precisamos primeiro conhecer o rei. Nos anos 1880, Thomas Alva Edison não era apenas um inventor. Ele era uma celebridade mundial. O mago de Menlo Park. Ele personificava o sonho americano de engenhosidade e trabalho duro. Sua maior conquista, a lâmpada incandescente de longa duração, prometia mudar a noite em dia. Mas Edison era mais do que um inventor. Era um homem de sistemas. Ele sabia que não bastava vender a lâmpada. Ele precisava vender toda a infraestrutura por trás dela. Em 1882, ele inaugurou a estação de Pearl Street, em Manhattan, a primeira usina de energia elétrica comercial do mundo. Ela alimentava algumas centenas de lâmpadas em um raio de pouco mais de 1 quilômetro. O sistema de Edison era baseado em corrente contínua, ou DC. Pense na DC como a água em uma mangueira. Ela flui com força em uma única direção. É simples e funciona bem em curtas distâncias. Todo o império de Edison, suas patentes, suas fábricas e seus investimentos, foi construído sobre a fundação da corrente contínua. Ele estava convencido de que era o único caminho a seguir, e estava disposto a destruir qualquer um que ousasse desafiá-lo. O desafio viria de um lugar inesperado. Nikola Tesla nasceu na Croácia, parte do Império Austríaco. Ele era o oposto de Edison. Onde Edison era prático e metódico, com milhares de tentativas e erros, Tesla era um teórico visionário. Ele afirmava visualizar invenções inteiras, em todos os seus detalhes, em sua mente antes mesmo de desenhá-las. Em 1884, Tesla chegou a Nova York com 4 centavos no bolso, um livro de poemas e uma carta de recomendação para Thomas Edison, que dizia: "Meu caro Edison, eu conheço 2 grandes homens. Você é um deles. O outro é esse jovem." Edison contratou Tesla, e o talento do jovem sérvio brilhou imediatamente. Ele era um gênio na solução de problemas elétricos. Foi então que Tesla apresentou a Edison sua grande visão, um sistema baseado em corrente alternada, ou ACRE. A ACRE, diferente da DC, podia ter sua voltagem facilmente alterada com transformadores, permitindo que a eletricidade fosse transmitida por centenas de quilômetros, com pouquíssima perda. Era uma tecnologia muito superior. Edison, no entanto, rejeitou a ideia de forma desdenhosa. Ele a via como perigosa, impraticável e, o mais importante, uma ameaça direta a todo o seu império de patentes da DC. A relação de trabalho azedou e terminou com uma famosa disputa. Tesla afirmou que Edison lhe prometeu $50.000, uma fortuna na época, menos se ele conseguisse melhorar drasticamente a eficiência dos geradores de DC da empresa. Quando Tesla apresentou a solução, Edison teria rido e dito: "Tesla, você não entende nosso humor americano." Para Tesla, não foi uma piada, foi uma traição. Ele se demitiu, e a rivalidade pessoal que alimentaria a guerra das correntes nasceu. Após um período de dificuldades, cavando valas para sobreviver, Tesla finalmente encontrou um financiador para suas ideias, o rico industrial e inventor George Westinghouse, um grande rival de Edison. Com o apoio de Westinghouse, Tesla patenteou seu sistema de motores e geradores de corrente alternada. A guerra havia sido declarada. Era Edison General Electric, DC contra AC. A batalha foi travada não apenas nos laboratórios, mas na imprensa e na opinião pública. Edison, sabendo que sua tecnologia DC era inferior em termos de eficiência de transmissão, decidiu atacar a ACRE em seu suposto ponto fraco: a segurança. Ele iniciou uma campanha de difamação implacável para provar que a alta voltagem da corrente alternada era mortal. Ele queria que o público associasse a tecnologia de seu rival à morte. Seus associados realizaram demonstrações públicas, macabras, eletrocutando cães e gatos de rua com corrente alternada para chocar a plateia. A campanha atingiu seu auge de crueldade em 1903, quando, para um filme,
Eles participaram da eletrocução pública de Topsy, uma elefante de circo, usando a corrente acre de Westinghouse. Edison, também, secretamente financiou e promoveu o desenvolvimento da primeira cadeira elétrica, insistindo para que ela usasse a tecnologia de seu rival, para que o processo de execução ficasse conhecido como Sear-Westinghouse. Era uma guerra suja, travada com propaganda e medo. A maré da guerra começou a virar em um evento espetacular, a Feira Mundial de Chicago de 1893. Uma celebração dos 400 anos da chegada de Colombo à América. Iluminar a feira era o maior contrato de eletricidade do mundo, um prêmio de prestígio imenso. A General Electric de Edison apresentou um orçamento de mais de $500 mil. A Westinghouse, usando o sistema mais eficiente de Tesla, apresentou um orçamento muito menor e venceu o contrato. Na noite de abertura, o presidente americano apertou um botão e a cidade branca da feira foi inundada por centenas de milhares de lâmpadas incandescentes. Foi o maior espetáculo de luz que o mundo já tinha visto. Milhões de pessoas visitaram a feira e viram, com seus próprios olhos, que a corrente alternada era segura, poderosa e o futuro. Foi uma vitória de relações públicas esmagadora para Tesla e Westinghouse. A batalha final foi travada em um dos locais mais poderosos da natureza, as Cataratas do Niágara. O plano era construir a primeira grande usina hidrelétrica do mundo, capaz de gerar uma quantidade de energia sem precedentes. Mas como transmitir essa energia para cidades distantes como Buffalo, a mais de 30 quilômetros de distância? A DC de Edison era incapaz de fazer isso eficientemente. Após anos de debate, a Comissão Internacional de Engenheiros escolheu o sistema de corrente alternada polifásica de Nikola Tesla. A usina de Niagara Falls foi um triunfo. Em 1896, a eletricidade gerada pelas cataratas acendeu as luzes de Buffalo. A Guerra das Correntes havia terminado. A corrente alternada havia vencido. Hoje, toda a nossa civilização elétrica, desde a tomada em sua parede até as redes de energia que cruzam continentes, funciona com a corrente alternada. O sistema sonhado por Nikola Tesla. Mas a história reservou destinos diferentes para seus generais. Thomas Edison, o inventor empresário que lutou do lado errado da guerra, morreu em 1931 como um homem imensamente rico e um dos heróis mais amados da história americana. Seu nome se tornou sinônimo de invenção. Nikola Tesla, o gênio visionário, cujas ideias estavam um século à frente de seu tempo, morreu em 1943, pobre, sozinho e em relativo esquecimento em um quarto de hotel em Nova York, visto por muitos como um cientista louco. A guerra foi vencida, mas o reconhecimento para um de seus generais mais brilhantes demorou décadas para chegar. É um códice sobre a eterna batalha entre a inovação pragmática e a genialidade visionária. Uma rivalidade que literalmente acendeu as luzes do nosso mundo moderno.